de Paula Souza, eu sou psicóloga do Instituto de Psicologia da USP, onde nós estamos, e este é o primeiro vídeo de uma nova série que vai refletir a respeito das relações entre ser humano e natureza e educação. Então, queria contar para vocês, refletir com vocês a respeito das relações, das concepções a respeito da relação ser humano-natureza. Vamos dar uma volta pelo mundo, né? Vamos pensar como é que as diversas culturas dos diversos lugares têm pensado essa relação. Então vamos pegar continentes diferentes, né? Vamos pegar na Ásia, por exemplo, os budistas. Vocês vão ver que a gente sempre vai encontrar relações que são de pertença, de respeito, de cuidado, né? Entre os budistas, a natureza é vista como raiz, como nossa raiz, né? Vocês podem ver que, por exemplo, aquelas experiências de iluminação, geralmente acontecem em ambientes de pura natureza, assim, tem muitas experiências que acontecem no deserto, né? Vão para o deserto para meditar, acontece debaixo de uma árvore, né? As cerimônias, eles têm cerimônias rituais que são para acontecimentos naturais, como a lua cheia, né? Então a gente vê isso muito marcadamente entre os budistas. Vamos para outro continente, vamos vir aqui para a nossa América, né? Eu estou em São Paulo, vou falar dos guaranis, que são indígenas que a gente tem aqui no Jaraguá, tem em outras regiões aqui de São Paulo. Para os indígenas, gente, assim, eles se veem tão integrados, identificados com a natureza, que as matas morrendo, os rios morrendo, eles se sentem morrendo também. Eu não sei se você sabe, o índice de suicídio entre indígenas é o maior que nós temos aqui em matéria de grupos, se formos falar de grupos humanos, né? Exatamente porque a gente está nessa época de degradação acelerada, né? E eles cuidam da natureza, né? Os indígenas cuidam. Para eles, a ideia, para os tradicionais mesmo, a ideia de vender terra é muito estranha. Porque a terra não é das pessoas. A terra é de Nyanderu, que é o Ser Supremo, o Deus Supremo, né? Então é isso que a gente vê, por exemplo, nesse povo daqui da América, né? Vamos para outro continente, vamos para a África, né? Vamos pegar os iorubás, que nos são bastante conhecidos porque, né, vieram muitos para cá escravizados. É uma cultura, gente, que nós sabemos que vem a natureza, eles veem o fundamento divino na natureza, né? Então, se a gente for pegar os orixás, a gente vê que são todos orixás de elementos naturais, né? Então, a gente tem o Xangô, que é um orixá do fogo, a gente tem Iemanjá, que é uma orixá do mar, né? Oxóssi, que é das matas.
E os rituais também, os rituais são frequentemente em ambientes naturais, né? A gente vê que fazem trabalhos nas cachoeiras, né? Então também é uma cultura muito relacionada e que tem uma relação de muito respeito com a natureza, né? Vamos para a Oceania, vamos pegar os aborígenes, né? É uma cultura caracterizada por uma forte união com a natureza, né? Que é o ser superior que integra tudo, a ponto de os nomes dos clãs serem nomes de animais, sempre de animais, de plantas, né? Quer dizer, mostrando uma identificação. Eles não entendem o ser humano como um animal de um patamar distinto dos outros. Todos os animais têm a mesma importância, são indispensáveis, né? Todos, quer dizer, nós também, né? Os seres humanos também. E, portanto, a gente vê, gente, que essa relação, né, de integração, de se perceber parte, né, é essa que predomina em todos os lugares. Tem uma cultura que é diferente, que tem uma concepção diferente, né? Que é a cultura de raízes europeias, de povos brancos, né? E que nem sempre foi assim também. Vamos ver, assim, vamos fazer agora uma viagem no tempo, né? E vamos pegar uma civilização aí, um povo que é muito importante na história das populações europeias contemporâneas e que chega aqui para nós também, né? Vamos pegar a Grécia clássica, os gregos da era clássica, lá, século V antes de Cristo, né? Se a gente for pegar como é que essa concepção para eles, assim, como é que eles olhavam para a natureza, gente? Eles tinham um olhar que eles reconheciam vida, história, sacralidade em tudo, né? Então, Zeus, né, era o deus do trovão, era deus do raio, que o raio era forjado por Hefesto num vulcão. Eles olhavam para as árvores, eles viam a habitação de Hamadríades, que eram ninfas de árvores. Eles olhavam para o mar, né, e viam o reino de Poseidon, né? Netuno, é o nome romano, né? Então é uma outra forma de se relacionar. Olhava uma flor e já aquilo lá tinha toda uma história de alguém que tinha sido transformado naquela flor por toda uma história. Então uma outra relação, um outro olhar, um outro modo de estar na natureza, né? Também com respeito, né? Com reverência. Para os gregos desse período, a racionalidade, a dimensão do logos, para usar os termos deles, não tinha um destaque especial, não era visto como uma dimensão superior, mais importante do que as outras dimensões do humano, né? Que para eles eram a dimensão do eros, que era o corpo, né? A dimensão do pathos, que era a dimensão das emoções, da sensibilidade, dos afetos, e a dimensão do mitos, que é a dimensão da sacralidade, do transcendente, do maravilhoso, né? Todas essas dimensões eram igualmente importantes
e todas elas eram cultivadas, desenvolvidas, e isso fazia com que a educação fosse muito distinta, porque todas essas dimensões eram igualmente valorizadas. Então, se a gente for pensar, né, naqueles filósofos, como é que eles davam aula? Até hoje, se vocês forem nas colinas de Atenas, né, tem uma colina, a principal lá, que tem até hoje um caminhinho que chama-se Peripatos, que eles conservaram, tem plaquinha. Como é que era a aula? Não era uma aula, né? Como é que era o ensino? O filósofo, o mestre, ia caminhando com a sua turma, né? Eles iam andando pela colina ao ar livre, né? E iam conversando. Era uma coisa completamente diferente da escola que a gente tem hoje em dia. Portanto, essa escola que a gente tem hoje em dia, a gente não é natural, né? Não é atemporal, né? O que acontece, né? A gente tem uma guinada, a gente tem uma virada muito grande a partir do século XVIII na Europa, com a Revolução Industrial. Para haver a Revolução Industrial, a ciência de bases cartesianas foi muito importante, porque permitiu a construção de tecnologia, o desenvolvimento de tecnologias, né? Então as máquinas, os teares, né? Que permitiram a Revolução Industrial e depois toda uma mudança no poder da sociedade, né? Na organização social. E vocês lembram, gente, que o Descartes tinha como fundamento o cogito, né? Era o penso, logo existo, né? Então, e todo o resto que não é o pensamento, que para os gregos seria a dimensão dos logos, atrapalha o pensamento, né? Então, os sentimentos, né, a subjetividade, atrapalha a luz da razão pura que é buscada. Então a gente tem que buscar a neutralidade, a objetividade, subjetividade atrapalha, todas as outras dimensões, né? O corpo, os órgãos do sentido são fontes de engano, né? Então todo o resto da gente atrapalha. Que isso deriva? E como é que fica a relação com a natureza? Então, o ser humano que tem essa capacidade racional, né, que o diferencia de outros animais, diferente não quer dizer melhor, gente, mas isso é visto dentro, né, da ciência, né? E depois do Descartes vieram os positivistas, né? Que radicalizaram ainda esse caminho de pensamento, né? A relação com a natureza, a gente passa a ser visto como um ser destacado da natureza, tanto que até hoje a gente fala assim, fala dos animais como se a gente não fosse um animal, né? Ou fala de animal, aquele cara é um animal, né? Sim, ele é um animal. Ele é o quê? Um vegetal? Um mineral? Claro, ele é um animal. Mas a gente passou a se ver como seres apartados da natureza e superiores à natureza e desenvolveu o que foi chamado de razão instrumental. Ou seja, que a natureza está para nos servir, né?
Então ela é para ela ser dominada, é para ela ser utilizada por nós. Então a gente se destaca e se coloca acima. Agora, vocês veem, gente, que isso é alguma coisa que é muito marcada historicamente, é de um período curto na história da humanidade e geograficamente muito restrito. Mas é uma cultura que se tornou dominante, né? E essas outras culturas nos habitam, gente. Nós como brasileiros, né? Eu como brasileira, nós estamos completamente atravessados, constituídos por todas essas outras culturas, por todas. Não sei, mas no mínimo as culturas indígenas e as culturas de origem africana, de raízes africanas dos povos africanos que vieram para cá escravizados, elas estão presentes no nosso dia a dia, no nosso inconsciente, né? Elas nos constituem. Então, a gente negar essas outras concepções é negar nós mesmos, né? Muito bem. Vamos ver então como que é a nossa escola, pensando em tudo isso que a gente conversou antes, né? Essa escola é a escola dessa sociedade, né, dominada pela ciência, de origens, de raízes cartesianas. Como que é então a sala de aula? É uma sala de aula voltada para purificar a razão, para propiciar a razão pura. Então, todas as outras nossas dimensões serão reprimidas, certo? Porque elas atrapalham. Então, a gente tem uma sala de aula em que não é para ter a dimensão da sensibilidade, das emoções soltas e se desenvolvendo. Então, não é para ter relações humanas, não é para as pessoas, para a classe, para os grupos humanos que estão lá dentro, se conversarem. Então é para ficar cada um sozinho, não é para rolar em relações. Ela é montada para isso. Vocês podem ver, gente, que a aula de artes, né, é uma coisa secundária na grade curricular, né? É uma aula perfumaria, secundária, dispensável. As outras repetem. Artes é um pendurucalho, né? Não é valorizado. A mesma coisa, gente, a gente vê com relação à educação física, né? Por quê? Porque a dimensão do corpo, né, dos sentidos, ela também é para ser reprimida. E é muito incrível, gente, como é que as crianças percebem, se a gente pede para desenharem a classe, o mais comum é que elas não desenhem gente na classe. Elas desenham carteiras, ou no máximo assim, umas carteiras com umas cabeças, que aliás é muito simbólico, né? A cabeça, que é onde está o cérebro, né? Porque não é para ter corpo, é para ter ponta dos dedos e o olho para olhar para a lousa, para olhar para o professor, e o cérebro para pensar. Acabou, né? Então, e a do sagrado também não, é para pensar em tudo com objetividade, não é para reconhecer, né, a transcendência no que se estuda, essa dimensão. Bom, nessa escola, então, as pessoas não podem ser seres humanos integrais.
Então, se fala muito em educação integral. Se nós falarmos em educação integral, gente, temos que pensar numa educação radicalmente, paradigmaticamente diferente da que a gente tem hoje, que é a mais comum, né? A convencional. E não é só na escola que isso acontece, gente. Esse modo da gente se compreender, se entender, ele está organizando toda a nossa vida, dentro e fora da escola também, nos fazendo um imenso mal. Vamos pensar sobre isso.